Aí galera que curte engenharia clínica, hoje eu estou fazendo esse vídeo para responder para Amanda Simeão, que fez uma pergunta quando nós postamos um vídeo sobre ultrassom de diagnóstico, e ela perguntou sobre a diferença entre o ultrassom de diagnóstico e o ultrassom utilizado na área de estética, né? Então nós preparamos aqui uma sequência, como a gente vem fazendo aqui nessa, vamos dizer assim, playlist de engenharia biomédica, dando orientações sobre como comprar, como avaliar, como pensar um equipamento médico assistencial. Mas antes de começar, se você é novo no canal, se inscreva, compartilha, porque tudo isso ajuda muito a aumentar a relevância do tema engenharia clínica nas redes e dá um incentivo aqui para a gente continuar com o nosso propósito de fazer pelo menos 2 vídeos por semana. Então, bora rodar a vinheta para a gente começar com essa conversa. Então vamos lá, primeira coisa, a proposta do equipamento. Então esse equipamento, vamos dizer assim, ele difere do ultrassom, porque no ultrassom eu quero produzir uma imagem e nesse eu quero produzir um benefício terapêutico. Então começa aqui, um é de terapia, um equipamento de terapia e o outro um equipamento de diagnóstico. Então o que ele faz? Ele usa as mesmas ondas sonoras, só que numa frequência diferente, com o objetivo de fazer o quê? Aliviar a dor, estimular reações fisiológicas e não fisiológicas, melhorar o fluxo sanguíneo, melhorar o limiar da dor. Enfim, tem várias aplicações e você, se você é paciente e está usando, você tem que perguntar ali para quem está aplicando. Normalmente quem usa isso são os profissionais da fisioterapia, os médicos também podem te orientar com relação ao benefício daquela aplicação que está sendo feita em você. O princípio de operação. Basicamente ele funciona o seguinte: você tem uma onda que está passando por um meio e conforme essa energia que essa onda carrega é absorvida pelo meio, ela produz calor. Então esse tipo de ultrassom ele trabalha basicamente em 2 frequências de 1 MHz ou 3 MHz. Isso vai dar o que o que ele vai oferecer para o profissional? Uma profundidade diferenciada, ou seja, qual tecido que ele quer atingir com aquele efeito fisiológico ou não fisiológico que ele está desejando, né, para você que o seu corpo receba. Então é importante saber que basicamente são essas 2 frequências, 1 MHz, 3 MHz, e isso varia a profundidade com que o efeito desejado, né, vai ocorrer nos tecidos. Então, em geral, frequências mais altas você trabalha com tecidos mais na superfície e frequências mais baixas você trabalha com tecidos mais profundos. E só para ressaltar, o músculo absorve muito mais energia do que a gordura. Então, esse efeito de aquecimento que a gente percebe quando sofre, né, o efeito do ultrassom é devido a essa energia que é absorvida pelo músculo e transformada em calor. Quais são os problemas relacionados com esse tipo de equipamento? São os mesmos do transdutor ultrassônico, com algumas características. Por exemplo, queda, né? Queda é importante para os dois. Só que esse equipamento ele perde a potência ao longo do tempo. A potência dele você perde com uma maior facilidade do que o ultrassom de diagnóstico. Então você tem que fazer calibrações mais frequentes, testar se ele ainda está impermeável à água. Então outro problema que ele tem, algumas áreas não são desejáveis, né, onde você aplicar esse tipo de tecnologia. Por exemplo, em áreas onde tem baixo fluxo sanguíneo, próximas do coração, onde tem a prótese de polietileno, por exemplo, ou marca-passo, por exemplo, ou próteses, placas, sínteses, enfim. Tem áreas que são contraindicadas e isso é importante que você conheça. Olho, por exemplo, útero, quando a mulher está grávida, coluna espinhal, tudo isso tem que ter um cuidado maior quando você usa esse tipo de tecnologia, esse tipo de ultrassom terapêutico. Outro problema interessante é a quantidade de gel. Muitas vezes você não coloca a quantidade de gel suficiente e acaba que uma boa parte da potência fica ali na superfície do transdutor, não atinge a área onde deveria atingir e acaba concentrando o calor no transdutor. Então é importante usar o gel e não somente usar gel, mas usar o gel adequado. Lembrando que eu tenho gel que é bom condutor de onda elétrica, que a gente usa para o ECG, para o desfibrilador, e a gente tem gel que é condutor de som, que é o caso dos 2 aparelhos, né? Tanto o ultrassom de diagnóstico como o ultrassom de terapia, porque tem que ter um bom acoplamento entre o transdutor e o tecido, né? Tem que ter
um bom acoplamento, e quem faz esse aqui, melhora esse acoplamento, é o gel. Então evita de ressecar o gel, né? Tem que limpar o transdutor. Isso são cuidados que o usuário tem que ter com esse equipamento. Considerações que você tem que fazer no momento de compra. Então eu listei aqui algumas. Então o seu transdutor, ele pode ter o modo contínuo, ou seja, aquela onda sonora é emitida de maneira contínua ou ela é emitida de forma pulsada. Então tem aparelhos desses que tem essas duas funções, e isso você tem que avaliar o que você quer antes da compra, né? Um outro item que é interessante também é o temporizador. Tem um limitador de tempo que aquela onda pode ser gerada, né? Deve ficar gerada e aplicada no corpo humano. Então isso é uma vantagem, porque isso é uma segurança adicional nesse tipo de aparelho. O outro problema, a gente já comentou, é o acoplamento indevido, né? Lembrando que esse problema de acoplamento a gente tem no desfibrilador, no ECG, no EEG e também no bisturi elétrico. São exemplos de importância de um bom acoplamento da parte aplicada aos tecidos humanos. Outra coisa, você pode decidir esse aparelho sobre a mesa, né? Tabletop, ou sobre a parede. Também pode ter as frequências, né? As faixas de frequência diferenciadas para o operador escolher. Não esqueça, né, de um transdutor adicional, eventualmente. É bom saber o preço do transdutor antes de comprar, para você não se surpreender depois que tiver que comprar um outro, né? Importante colocar na conta o gel, o custo de manutenção e o custo de calibração. Você vai calibrando o seu equipamento ao longo do tempo, você vai descobrir o ponto exato onde ele deve ser calibrado ou não, né? Então, o importante é fazer as calibrações iniciais com uma certa frequência para você entender o comportamento desse equipamento. Estágio de desenvolvimento. Então, o que é hoje, né? O primeiro ultrassom foi criado lá por volta de 1940 e hoje ele já tem o controle todo transistorizado. Ele tem os melhores, né, indicam a potência, né, que ele está gerando, tem o temporizador e tem na etiqueta do transdutor mostrando o acrônimo, né, BNR, e o acrônimo ERA. O BNR vai dizer a uniformidade do fecho, quão uniforme é o fecho, e o ERA, né, que é a área efetiva que ele está conseguindo trabalhar do tecido. Então, isso são as diferenças básicas, Amanda, que você tem entre um equipamento e outro, sem falar no custo, né? O transdutor de ultrassom para diagnóstico é muito mais custoso que o ultrassom terapêutico, mas o ultrassom terapêutico tem as suas vantagens clínicas, os benefícios que ele causa ao paciente. E se você é paciente, tem que falar com o seu médico, tem que falar com o seu fisioterapeuta, com o seu biomédico, enfim, com o profissional que está te aplicando essa tecnologia para o seu benefício. Então, era isso que eu queria falar hoje. De novo, né? Se você não se inscreveu ainda, se inscreva, clica ali no sininho para receber as notificações. Isso vai te manter mais antenado com relação aos nossos vídeos. Lembrar que nós estamos com um guia de estudo para o concurso público da IBSER. A gente deve fazer um vídeo explicando mais detalhes sobre isso aí, como que você pode estudar e como você pode melhorar o seu potencial para competir melhor nessas ocasiões de vagas para concurso público. Então é isso aí, e no mais, aquele muito obrigado pelo seu tempo. Valeu!